Olá, meu nome é Júlia Lopes, eu sou arquiteta e pesquisadora, me formei em Arquitetura e Urbanismo pela USP e atualmente faço mestrado na UERJ, no programa de Arte e Cultura Contemporânea. O artigo que eu vou apresentar aqui é, na verdade, uma parte da minha dissertação e ele se chama Espaços em Disputa, Espaços de Diálogo. A ideia geral desse artigo é pensar a cidade enquanto um espaço em disputa, em que os discursos do capitalismo parecem ser capazes de tudo ingerir, processar e transformar, mas ao mesmo tempo a cidade como um espaço de diálogo. Então é preciso ter nessa mesma cidade um espaço possível para se pensar novos modos de ser e estar. E nesse sentido, a arte parece ser um caminho para se pensar uma construção subjetiva que consiga, de certa forma, subverter as exigências do capital. O argumento que eu busco construir ao longo do texto parte da ideia de que, para atuar de forma mais construtiva e engajada na nossa relação com o espaço urbano, é preciso que antes a gente consiga enxergar aquilo que não se vê. E o invisível aqui seriam as múltiplas linhas de força que agem sobre a produção da cidade e o entendimento de que o capitalismo é, hoje e desde muito tempo, a mais influente delas. Isso porque em algum momento percebeu-se que a força de trabalho já não bastava, e hoje a gente vive um capitalismo que se apropria também do conhecimento, das relações e da produção de subjetividade. No limite, o capital financeiro se apropria da potência da ação e criação, e para que seja possível um processo de singularização da subjetividade, é preciso enxergar as tais linhas de força e entender que a luta hoje não se restringe mais aos campos político e econômico. Como estratégia de resistência a esses modos de produção e opressão, é preciso abrir em nossos corpos novas maneiras de ser, ver e sentir. Nesse sentido, eu tenho pensado sobre a ideia da cosmopolítica. Proposta pela filósofa Isabelle Stengers, a cosmopolítica pode ser lida como um convite ao questionamento de certezas, teorias e ideias que muito facilmente a gente naturaliza como verdade. Para ela, a cosmopolítica seria justamente uma forma de participar na criação do mundo a partir da coexistência de práticas múltiplas para necessidades múltiplas. Essa perspectiva está intimamente ligada à busca pela descolonização permanente do inconsciente, do pensamento e dos nossos modos de estar no mundo. Nesse sentido, afasta-se das amarras e ilusões do capitalismo para se construir práticas coletivas de transformação política, social e subjetiva. E é justamente aí que a arte parece ser um caminho. Interessa, portanto, olhar os artistas que escolhem a cidade como pedaço de mundo para pensar suas obras e que entendem que ela não é simplesmente uma construção histórica, mas um sistema de informações que está em constante processo de significação e ressignificação. O espaço urbano é o destinatário da ação artística e um dos objetivos é criar outras formas de visualização de um espaço que o cotidiano e o olhar distraído acabam dando como neutro. Essa ação de interferência sobre o habitual gera ruídos no comum, naquilo que se dá como neutro, conquistado. Cria-se uma situação de surpresa, onde o inesperado torna visível algo que até então não era. Assim, o jogo entre visível e invisível torna possível a ativação de novas maneiras de ler, pensar e ocupar o espaço urbano. Essas pequenas interrupções efêmeras no fluxo contínuo da vida cotidiana podem, então, sugerir caminhos para se construir novas relações com a cidade. Como quando uma catraca é colocada num pedestal em praça pública com uma placa onde se lê sobre o programa para a descatracalização da própria vida. Ou quando gangorras cor-de-rosa são instaladas na fronteira entre México e Estados Unidos e trazem à superfície a infinitude de cosmologias que tal barreira física tenta a todo custo separar. Ou ainda, quando uma linha construída com sal grosso, como uma onda que volta ao mar, nos lembra de um capítulo da produção da cidade que foi apagado e esquecido. Eu tenho chamado essas ações e situações de acasos poéticos. Por terem caráter efêmero, não se pretendem enquanto transformações diretas e perenes no espaço público, mas como mudanças subjetivas que acontecem a partir da experiência vivida por cada um.
A prática artística se configura, portanto, como o caminho possível para se construir um agir cosmopolítico em que cada um encontra o seu lugar nos processos de produção da cidade. E a arte é tomada aqui como uma prática que nos ajuda a ver o invisível, porque justamente ela possui camadas que nem mesmo o sistema é capaz de capturar.